Lá porque o mês está terminando, né? Olha, você tem que. O Novembro Azul é exatamente para conscientizar nós homens a cuidar da saúde, fazer todos os exames, cuidar. Você já foi fazer o exame da próstata? Ainda não? Não tem idade ainda, você já fez? Pois tem que fazer, todo mundo tem que fazer porque é necessário. Porque quando você faz, você descobre que você está com você está precisando cuidar da saúde, e o homem precisa cuidar da saúde. A mulher sempre cuida da saúde mais do que o homem, né? O homem, para ir, é preciso a mulher puxar, o filho levar, não é assim não. Tem que fazer o check-up todo ano. O Ítalo vai mostrar aí pra gente agora, o Ítalo lindo, esse repórter encantador, que abrilhanta o programa Mariano. É com você, Ítalo. Olá, Mariano. No nosso quadro de saúde de hoje, nós vamos falar de um assunto importante, principalmente para os homens. No Brasil, existem pesquisas que comprovam que 35% da população nunca fizeram um check-up. E pasmem, o número de homens sobrepõe ao número de mulheres. 35% de homens contra 25% de mulheres. Para a gente falar um pouco mais sobre a importância desses cuidados com a saúde do homem, a importância do check-up masculino, a gente tem a honra de receber aqui no programa o Dr. Marcos Calume, que é médico, nosso convidado especial de hoje. Seja bem-vindo ao programa Mariano, Dr. Marcos. Para falar, a gente sabe que hoje é impressionante. Homens geralmente negligenciam mais do que as mulheres, né? Na verdade, isso é uma tendência não só no nosso país, mas a nível internacional mesmo, em que observamos que as mulheres tendem a procurar um atendimento em maior quantidade quando comparado à mesma população do sexo masculino. Existem aí diversos fatores relacionados a esse número divergente de pacientes que deveriam procurar atendimento médico, mesmo que se fosse para realizar um exame de rotina, como tabus que muitos homens ainda têm até hoje em procurar um atendimento médico, às vezes falta de informação mesmo, às vezes uma falta de acesso a um conhecimento que, se ele tiver uma prevenção, é muito melhor do que ele sentir algum sintoma e ter que tratar aquela doença quando ela chega de maneira muito mais violenta e muito mais agressiva. Dr. Marcos, que problemas de saúde podem estar relacionados a essa negligência por parte dos homens? A gente sabe que existe uma infinidade. Você citou um exemplo aí, por exemplo, de um certo tabu, homens que têm o preconceito contra o exame do toque para uma prevenção de um câncer de próstata, né? Mas outros problemas também que vão além disso podem surgir caso o homem negligencie essa busca pelo médico. Vivemos agora o Outubro Rosa e estamos já pertinho do Novembro Azul. Alguns homens têm sim ainda um tabu em procurar a realização neste período de campanha, que se observa um maior aumento na divulgação na necessidade da realização destes exames de rotina, apenas por ter um certo preconceito quanto à realização de certos tipos de exame, que não vemos em relação às mulheres. Porém, não é só o câncer de próstata que atinge em proporções quando não se procura atendimento médico. Vai desde hipertensão arterial, diabetes, podendo causar acidente vascular cerebral, que é o derrame, ou mesmo infarto agudo do miocárdio, além de doenças renais, insuficiências renais crônicas, ou mesmo pacientes que são portadores de doenças como vasculopatias, eles têm uma dificuldade na circulação dos membros. Então, tudo isso pode estar sendo evitado se os homens também procurassem atendimento médico em comparação com as mulheres. Como médico, é comum, por exemplo, uma situação de um homem não saber que é hipertenso por nunca ter aferido a pressão arterial? Bom, nós que fazemos a prática clínica constante, observamos sim que acontece algumas vezes. O homem com 65 anos, às vezes ele nunca procura um atendimento médico ou nunca fez sequer um hemograma completo, ou então uma dosagem de lipidograma ou glicemia em jejum. Observamos e vemos que quando chega neste ponto, o paciente às vezes vem com outras doenças associadas e então, juntando com fatores de risco como tabagismo, etilismo, obesidade, eles possuem uma maior
predisposição ou maior número de chances de ter uma doença mais grave. Existe uma idade mínima para homens procurarem um primeiro atendimento médico para fazer um check-up, e com que frequência esse check-up deve ser feito? Bom, cada caso é individualizado. Temos que entender que uma história familiar, por exemplo, de uma família que várias pessoas próximas tiveram, por exemplo, um aneurisma cerebral roto e morreu por conta disso, nós indicamos fazer com uma antecedência maior. Às vezes o paciente só relacionado ao exame de próstata, a gente considera que a idade seja em relação a 40 anos. Porém, os pacientes que têm uma história familiar, por exemplo, o câncer no intestino, eles tendem a uma necessidade, por exemplo, procurar um atendimento médico mais cedo também. Depende, cada caso deve ser individualizado, mas sempre tendo a informação de que, do mesmo jeito que as mulheres fazem o papel dela em procurar atendimento médico, os homens também devem fazer. Que recomendações você daria para esses homens, muitos que negligenciam, pudessem de fato voltar a atenção para buscar valorizar a própria saúde? Bom, acho que em primeiro lugar é dar valor à sua própria vida. Costuma-se imaginar que alguns homens ainda têm aquela ideia de que, por ser homens, ao procurar o médico, eles estão se sentindo um pouco inferiorizados. Então, é passar para a necessidade da saúde do homem em procurar o atendimento médico antes que a doença aconteça. Observamos que mulheres, elas vão mais ao consultório médico, mesmo que os sintomas não sejam tão graves. Já diferentemente dos homens que, muitas vezes, eles só procuram atendimento médico quando eles têm um sintoma mais grave. Por exemplo, costumamos ver vários pacientes que, às vezes, só procuram atendimento médico quando tem uma dor no peito, porque ele tem medo de ser um infarto, ou quando ele tem uma dor súbita na cabeça, que ele fica com medo de ser um derrame, ou mesmo quando a família insiste muito em levá-lo ao atendimento médico de rotina. Então, basicamente, é proporcionar aos homens que o atendimento médico de rotina ou atendimento médico para fazer exames laboratoriais é uma prevenção para que, como as mulheres, elas consigam e eles consigam manter um longo período de vida com uma qualidade de vida, com certeza que é o que nós mais buscamos nos dias de hoje. Dr. Marcos, muito obrigado por aceitar o convite para estar com a gente aqui. Dr. Marcos, que é o grande responsável pelo Hospital Clinicor, lá em Floriano, veio para cá, para Teresina, para participar com a gente dessa entrevista, e volte mais vezes para a gente trazer assunto, formação e falar de saúde para os telespectadores. Eu que agradeço o convite e desejar a você, Ítalo, Mariano, muita saúde, muita paz, e a todos vocês, telespectadores, que tenham uma vida longa, repleta de muita luz, de bem e de paz. É isso aí, saúde e vida longa para todos nós. Mariano, é com você. Muito bacana, viu? Olha, eu acho que o nosso programa tem essa característica de levar informações todas as semanas. É aquilo que eu falo para você. Você vai conversar tudo o que a gente falou aqui hoje no almoço do sábado, no jantar do sábado e no almoço do domingo também.